Plantão urgentíssimo, breaking news, notícia de última hora. A Polícia Federal acaba de encontrar Daniel Vorcaro sangrando dentro da cela do Presídio Federal em Brasília. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa informação. E o que mais me chamou a atenção, gente, tá? Foram os detalhes que a Polícia Federal acabou de revelar de tudo que acabou de acontecer. Daniel Vorcaro gritava nome de várias grandes autoridades de Brasília, gente, tá? Daniel Vorcaro gritava, ele berrava nomes de grandes autoridades de Brasília. Eu vou trazer absolutamente tudo o que aconteceu. Breaking news, notícia de última hora. Vou trazer e explicar para vocês tudo nos mínimos detalhes. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Que acabou de ser revelada aqui pela imprensa neste exato momento. Neste exato momento no STF, neste exato momento dentro do STF, está sendo negociado um acordo para tirar Bolsonaro da prisão. Notícia urgentíssima, gente. Após Bolsonaro passar mal, precisar ser hospitalizado, segundo a equipe médica, o estado de saúde dele é caso de vida ou morte, é extremamente grave. A notícia que acaba de chegar é que o STF está ali fazendo uma espécie de um acordo para soltar, para tirar o Bolsonaro da prisão devido à gravidade do estado de saúde de Bolsonaro. E por fim, gente, tá? Lula da Silva acaba de ser traído, apunhalado pelas costas e abandonado por grandes aliados, gente, tá? É o efeito queda nas pesquisas. Lula da Silva vem caindo nas pesquisas, ou seja, a casa definitivamente caiu pro Lula, porque além de cair nas pesquisas, ele acabou de ser abandonado, descartado por grandes aliados políticos. A notícia que a gente tem, gente, tá? Que o desespero tomou conta do Lula ao ter acesso aqui a esta notícia bombástica. Tudo isso e muito mais vai estar aqui. Não vou dar spoiler de tudo, já chegando aqui, já trazendo, dando início aqui com as informações rapidamente. Só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhe, explode esse vídeo, porque esse vídeo aqui tá lotado de informações mega importantes aqui para todos vocês. Vamos lá, pessoal. Informação mega importante sobre o Bolsonaro, tá? Internação de Bolsonaro reacende apelo por prisão domiciliar, gente, tá? Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. A nova internação do ex-presidente Bolsonaro reacendeu o debate, a grande necessidade do pedido de prisão domiciliar apresentado por sua defesa. Aliados do liberal afirmam que o ministro Alexandre de Moraes do STF estaria ignorando a gravidade do quadro de saúde ao manter em regime fechado o político que vai completar 71 anos de idade no próximo dia 21. Segundo informações divulgadas pela CNN Brasil, a internação prevista para durar ao menos 7 dias deve intensificar a mobilização de aliados e advogados pela transferência de Bolsonaro para a prisão domiciliar. Notícia chocante, gente, tá? Segundo informações da equipe médica, o Bolsonaro vai precisar de ficar pelo menos por 7 dias no hospital, gente, porque é uma infecção muito, muito grave. O quadro de saúde dele piorou. Como eu disse para vocês, mostrei para vocês no vídeo anterior, o próprio médico, se você não assistiu o vídeo anterior, assista, gente, tá? No vídeo anterior, o próprio médico explicando a gravidade do estado de saúde do Bolsonaro, a deputada Bia Kicis também traz informações. Então, segundo a equipe médica, ele vai precisar ficar pelo menos 7 dias internado. E o apelo, né? Os advogados vão agora com muita intensidade, gente, tá? Fazer um grande apelo aos ministros do STF para que eles concedam, para o ministro Alexandre de Moraes, para que ele conceda prisão domiciliar para o Bolsonaro, porque agora é caso de vida ou morte, tá, gente? Tá? É caso de vida ou morte para Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, gente, tá? O jornalista Paulo Capelli teve acesso aqui a uma informação extremamente grave. É informação de última hora, tá? Ele teve acesso com exclusividade a essa informação. A situação do Bolsonaro, gente, é pior. É muito pior do que a gente imaginava.
ele não vai aguentar. Ele vai morrer. Veja o que disse aqui o Paulo Capelli. Ele teve acesso a uma informação que todos vocês precisam saber. Vejam só. Essa internação do ex-presidente Jair Bolsonaro é um episódio recente, né? Aconteceu hoje. Portanto, ainda haverá uma conversa entre os ministros da Corte para discutir melhor a situação de Bolsonaro, inclusive a questão da prisão preventiva, que, acredito eu, será discutida pelos magistrados. Lembrando que, recentemente, o Supremo negou pedidos de prisão domiciliar de Bolsonaro, e eu conversei com alguns ministros que me disseram o seguinte, que, diferentemente de Fernando Collor, Bolsonaro tentou violar a tornozeleira eletrônica com uma solda, e que, por isso, ele não teve o direito a domiciliar que teve Collor. Só que essa situação de Bolsonaro é bem mais grave do que a apresentada pelo ex-presidente, também ex-presidente Fernando Collor. A situação de Bolsonaro é muito mais complexa, decorrência da facada que ele tomou em 2018. Então, certamente os ministros da Corte conversarão para ver se alteram esse quadro de prisão domiciliar, que não foi uma decisão apenas do ministro Alexandre de Moraes. O Moraes determinou que Bolsonaro ficasse preso na Papudinha e essa decisão foi referendada pelos demais ministros da Corte. Portanto, essa internação de hoje, que, ao que tudo indica, é uma das mais graves pelas quais Bolsonaro já passou, ela tem sim o condão de alterar a situação. Até porque, vamos lá, o STF, ele tem como papel seguir ali, né, a letra fria da lei, e hoje a interpretação é de que Bolsonaro tem que ficar na Papudinha porque ele tentou violar a tornozeleira eletrônica quando estava em casa, mas também há uma percepção política e também, digamos assim, de certa pressão também. Porque se Bolsonaro, acontece o pior com Bolsonaro, né, ele estando na Papudinha, isso acaba, né, repercutindo negativamente para a imagem do STF. A gente lembra, recentemente, teve o caso do Clezão, né, o patriota Clezão, que morreu na Papuda, né, ele estava nos atos do 8 de janeiro, havia parecer da Procuradoria-Geral da República para que Clezão deixasse a Papuda e cumprisse a prisão domiciliar. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes ignorou as recomendações médicas e Clezão acabou tendo mal súbito e morrendo na Papuda. E depois dessa decisão, Moraes concedeu uma série de prisões domiciliares para presos do 8 de janeiro que tinham problemas médicos. Ou seja, ali claramente ele acusou o erro e corrigiu e concedeu essas prisões domiciliares. Mas o fato é que teve consequência. Então, com Bolsonaro, um ex-presidente da República, é inevitável que isso volte à mesa de Alexandre de Moraes. Já há novo pedido protocolado hoje de prisão domiciliar para Bolsonaro e que Moraes talvez reveja isso com outros olhos, né? Acho que ele não vai concentrar a decisão só nele, Alexandre de Moraes, mas ele vai compartilhar isso com os demais ministros da Corte. A gente sabe que ali tem, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que é um ministro muito influente, por ser o decano da Corte, certamente será consultado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o fato é que a internação nos moldes, como aconteceu hoje, Bolsonaro indo às pressas, né, para o hospital, os quadros que os médicos externaram, né, que você acabou de acompanhar aí na transmissão, eles, né, remontam a essa questão da prisão domiciliar para Bolsonaro, que ao menos deve voltar a ser discutida. É triste, gente. Triste tudo que está acontecendo com o Bolsonaro, gente. Tá extremamente triste, gente. Então, ele não vai aguentar. Segundo o próprio Paulo Capelli. Meu Deus do céu, gente. Tá? O que mais o Alexandre de Moraes precisa ver, né, para soltar o Bolsonaro? O que mais ele precisa? Que ele tá esperando o quê? Tá esperando o Bolsonaro morrer. Meu Deus, gente, eu tô assim tão consternada, sabe? Eu tô tão assim perdendo a fé na humanidade, porque tem que ser muito cruel, muito perverso, muito ardiloso para estar acompanhando tudo isso e não ter um mínimo de empatia com o próximo. Tá aí, gente. Então, novas informações. Inclusive, gente, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês muito interessante, que é essa: julgamento sobre Daniel Vorcaro aponta para crescimento de André Mendonça e perda de poder de Alexandre de Moraes no STF. Isso aqui, gente, foi uma matéria do jornal Estadão, gente, tá? Que aponta um crescimento de André Mendonça e perda de poder do ministro Alexandre de Moraes após o STF ter mantido o Daniel Vorcaro na prisão. Tá aqui, gente, ó. Em menos de uma hora,
A segunda turma do STF formou maioria de votos pela manutenção da prisão do Daniel Forcaro. Dos 5 ministros que integram o colegiado, Luiz Fux, Cássio Nunes Marques, e concordaram rápido, né, com o relator André Mendonça, que deu o primeiro voto, confirmando a decisão da semana passada. Dias Toffoli também está na segunda turma, mas se declarou suspeito para participar de julgamento, pois sobre o caso Banco Márcio. Os suspeitos, vocês sabem por quê. Aí resta só o voto de Gilmar Mendes, mas a decisão já está tomada. Nos bastidores, especulava-se que ele votaria pela revogação da prisão ou a favor da transferência de Forcaro para o regime domiciliar. No caso do Gilmar Mendes, não seria surpresa ele decidir isso, né? A revelação devolveu ao STF para o centro da crise do Banco Márcio. Integrantes do tribunal consideraram o caso grave. Por outro lado, uma ala do tribunal mais ligada a Moraes prefere primeiro conhecer o conteúdo das mensagens para evitar julgar o colega de forma precipitada. A votação iniciada resultou numa vitória para o André Mendonça, gente, tá? E a grande preocupação é que tudo isso não respingue no STF. Após o vazamento de mensagem de Forcaro, Gilmar criticou divulgação de diálogos íntimos do banqueiro e tal, blá, blá, blá. O ministro não mencionou, no entanto, mensagens destinadas a Moraes, né? O voto dado por Gilmar no julgamento em curso vai revelar se ele continua no time de Moraes ou se soltou a mão do colega. O voto dele até agora, esse momento que eu gravei esse vídeo aqui, ainda não saiu. Ele poderia ter votado, mas ele ainda não votou. Na opinião de vocês, o Gilmar Mendes vai votar com o André Mendonça e largar a mão do Alexandre de Moraes ou vai continuar ali com o Moraes? Coloque aqui embaixo a opinião aí de todos vocês. Vamos lá, porque tem mais informação, e inclusive sobre Alexandre de Moraes. Vejam só o que o deputado Vitorino acabou de expor contra Alexandre de Moraes, gente. Assistam com muita atenção. É chocante. E impediu que o próprio Alexandre de Moraes, que impediu que o presidente Bolsonaro, na época, nomeasse um diretor da Polícia Federal, porque ele disse que o diretor que seria nomeado era amigo do filho do Bolsonaro. Vejam vocês como as coisas mudam, né? A nomeação desse delegado não surpreende ninguém. O sistema se protege. O delegado Fábio Chora é um delegado que vai ficar marcado pro resto da vida como titular do inquérito do 8 de janeiro. O inquérito dele foi considerado uma peça de ficção. Ele ignorou a presença do general G. Dias, ignorou os vídeos desaparecidos, os vídeos que apareceram mostrando pessoas estranhas sendo orientadas a fazer quebra-quebra, gente que preparava fotos lá de quebra-quebra. Todos esses vídeos foram ignorados. O delegado Fábio Chora foi que conduziu essas investigações e entregou o inquérito com um indiciamento. Ele também foi responsável pelo famoso inquérito das joias sauditas. Só que ele esqueceu que o Lula agora, no mandato dele, também esteve lá e também recebeu joias. Não teve nada polêmico, porque são presentes pessoais. Quem disse isso é o Tribunal de Contas da União. Disse para o Bolsonaro e disse para o Lula a mesma coisa. As joias pertencem a você. Mas fizeram barulho, aquela coisa de criar retórica, enfim. A ideia de colocar o Fábio Chora lá dentro é a influência que ele tem na Polícia Federal para ver de que forma esse tipo de coisa pode ser acomodada. O próprio Alexandre de Moraes, que impediu que o presidente Bolsonaro, na época, nomeasse um diretor da Polícia Federal, porque ele disse que o diretor que seria nomeado era amigo do filho do Bolsonaro. Gente, tá? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? O que eu faço é só eu que faço. Você não pode fazer. Ou seja, gente, isso é o que eu chamo de um verdadeiro tapa na cara da sociedade, né? Lá naquela época, o Bolsonaro não pôde indicar o Ramagem de forma alguma. Que isso? O STF foi lá em cima, para lá, não pode indicar amiguinho do seu filho? Que é isso? Não pode. Mas aqui, na cara dura, na cara de pau mesmo, Alexandre de Moraes, ó, ligou o vou indicar, vem cá trabalhar comigo aqui do meu ladinho. É simples. Gente, o mesmo delegado que ferrou e lascou com a vida do Felipe Martins, diga-se de passagem, tá? Aquela suposta viagem do Felipe Martins que nunca aconteceu, que resultou, né, que também resultou na sua prisão. Fábio Chora tem um dedinho ali também. É isso, gente, tá?
Eu me lembrei até abre até precedentes para a gente pensar assim, missão dada, missão cumprida, né? Agora vem os presentinhos. O delegado lá que investigou muito, né? O Adélio Bispo, lembra? Nossa, aquele delegado ali, como ele investigou o Adélio Bispo. Nossa, eu fiquei chocada. Pois é, aquele delegado inútil que não fez nada, recebeu um prêmio do governo, né? Acho que está trabalhando lá em Londres, com um belíssimo salário. É assim que o sistema funciona. Vão se protegendo e vão ver até onde eles conseguem chegar. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque a informação é mega urgentíssima. Breaking news, plantão urgentíssimo, gente, tá? Daniel Vorcaro, gente, a Polícia Federal encontra Daniel Vorcaro sangrando, ferido dentro da cela da Polícia Federal em Brasília, gente, tá? Vorcaro se machuca esmurrando a parede na prisão e troca de advogado rumo à delação. Mas tem um detalhe muito importante aqui dessa notícia que não tá na Veja, mas eu encontrei nesse outro aqui. Prestem atenção. Vorcaro se machucou dando socos na parede após STF mantê-lo preso em cárcere privado, gente. A informação que a gente tem é que o Daniel Vorcaro, que gastou uma fortuna, diga-se de passagem, muito dinheiro, gente, que ele jorrou em autoridades, em ministros, quer dizer, escritório, né, de esposa de ministros, jorrou, gente, ele gastou muito dinheiro com grandes autoridades de Brasília e parece que ele foi abandonado. Essas grandes autoridades, gente, tá? Onde ele jorrou muita grana, não conseguiu livrá-lo da prisão, não conseguiram tirá-lo da prisão. E ele ficou revoltado, furioso. Como assim, gente? Uma fortuna que eu gastei. Cadê essa gente? Agora eu vou ficar aqui preso. Então ele ficou tão revoltado, começou a esmurrar a parede da cela, e a Polícia Federal chegou lá, encontrou ele sangrando. E detalhe, gente, tá? A Polícia Federal encontrou ele gritando nomes de várias autoridades de Brasília. Aí é que tá o grande problema. Deixa eu ler aqui a da Veja, que tá com riqueza de detalhes da Polícia Federal, do que foi revelado após a Polícia Federal encontrar ele sangrando dentro da cela após esmurrar, revoltado, furioso, porque foi mantido preso pelo STF, lá. Vamos lá. No mesmo dia em que a maioria dos ministros da segunda turma do STF decidiu manter a prisão de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master precisou receber atendimento médico no Presídio Federal, onde está preso em Brasília, depois de passar por um surto em que machucou as mãos ao esmurrar as paredes da cela. Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar nomes de políticos e autoridades. Pessoal, vejam isso aqui, ó. Ele chegou a gritar nomes de políticos e autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele e, neste momento, não estariam atuando em seu favor para tirá-lo da prisão. Ou seja, as grandes autoridades, né, que tinham relacionamento financeiro com Vorcaro não conseguiram tirá-lo da prisão. E por esse motivo, ele começou a gritar nome de autoridades. Ele começou a socar a parede, furioso e revoltado, porque a imprensa já vinha revelando que ele tinha pavor em ficar preso. Então, na esteira da crise, Vorcaro também decidiu trocar de advogados. Tá? Ele é defendido pelo criminalista Pierpaolo Bottini, né, que deve deixar o caso para a entrada do também criminalista José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que já com larga experiência na negociação de grandes acordos de delação premiada, inclusive ele foi advogado até do José Dirceu. Os atuais advogados de Vorcaro já atuam para clientes que podem vir a figurar como delatados em um futuro acordo, o que configuraria conflito de interesses caso os defensores continuassem no trabalho. Ou seja, o Daniel Vorcaro ficou revoltado, começou a gritar nome de grandes autoridades. Agora, gente, agora que são elas, né?
Eu quero ver. Tá? Possivelmente deve vazar isso aí na imprensa, né? Quais foram os nomes das autoridades que Daniel Vorcaro gritou dentro da cela? Ele deve ter ficado furioso, né? Tipo, gente, são tantas autoridades, né, que teve envolvimento financeiro com o Daniel Vorcaro, e agora tá aí. Agora eu não vou nem conseguir dormir essa noite, gente. Quais foram os nomes que ele gritou dentro da cela? Ele possivelmente deve ter gritado o nome dessas autoridades, porque ele deve ter jorrado muito dinheiro em cima dessas autoridades, e eles não fizeram nada para tirá-lo da prisão. Ele deve, gente, o Daniel Vorcaro, ele deve estar enlouquecido para delatar todo mundo. Ele deve estar louco para entregar todo mundo, gente. Depois dessa notícia aqui, ele deve estar enlouquecido para fechar logo esse acordo de delação para começar a entregar. Já que vocês não podem me salvar, já que vocês só se viram para pegar o meu dinheiro, um bando de inúteis, para ele deve estar falando isso, né? Um bando de inúteis, não se viram para salvar ele da prisão? Possivelmente ele vai abrir o bico e entregar todo mundo. Eu tô perplexa, gente. A Polícia Federal encontrou ele sangrando dentro da cela, gente. Tá furioso, socando a parede, pistola. Isso depois que ele foi informado que o STF manteve a sua prisão. STF manteve a prisão do Daniel Vorcaro. Aqui é uma notícia extremamente importante, gente, tá? Metrópolis, saiu aqui no Metrópolis, gente, tá? Ministros de Lula, aquele bando de inúteis daqueles ministros do Lula, sentem cheiro de acordão com Jair Bolsonaro no hospital, gente, tá? O portal de notícias Metrópolis acaba de revelar que tá acontecendo um acordo no STF para soltar, para tirar o Bolsonaro da prisão após tudo que aconteceu aí nas últimas praticamente 24 horas, né, do Bolsonaro, que teve aí, né, gente, tá? Internação às pressas, quadro de saúde piorou, segundo a equipe médica, e a informação que acaba de chegar é que o STF pode decretar soltura de Bolsonaro a qualquer momento, né, para que ele não volte para a prisão. Eu vou trazer, assista esse vídeo que aqui está trazendo todos os detalhes, vejam só. Eu fui ouvir nele integrantes do governo Lula e até do próprio STF. E algumas fontes com as quais eu conversei, obviamente, sob reserva, elas viram aí um cheiro de um possível acordo entre os aliados de Jair Bolsonaro e o STF. O que seria esse acordo? Eles avaliam, né, os ministros do governo Lula e esses integrantes do STF, de que essa ida de Bolsonaro para o hospital pode fazer parte de um acordo para garantir a domiciliar de Jair Bolsonaro. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses casos do ex-presidente, ele está bastante acuado com essas questões do Master, né? Tem essa pressão por essa CPI. Então, na avaliação dos ministros do governo Lula, essa ida para o hospital pode ser aí a deixa, o pretexto para que o Alexandre de Moraes acate o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para mandar o ex-presidente para a prisão domiciliar. E com isso, né, a pressão sobre o ministro Alexandre de Moraes e sobre a CPI do Master deu uma arrefecida no Congresso Nacional. Uma cortina de fumaça? Seria uma cortina de fumaça. Essa fala do Flávio foi bem incisiva, né? Ele não cita o nome do ministro Alexandre de Moraes, pelo menos no momento que a gente acompanhou aqui, ele não cita. Ele pede, né, que se cumpra a lei, né, que não devem brincar com a saúde do pai dele, mas ele não cita o Alexandre de Moraes, não faz uma crítica direta. Mas ele fala, seja juiz. Mas não cita o nome dele, né? Faz parte até do jogo, e também faz parte do modelo que o Flávio está tentando adotar nessa campanha, pré-campanha eleitoral, que é de mais moderado, né? Na Paulista ele já não tinha citado nominalmente nenhum ministro. Agora é cenas do próximo capítulo aí para a gente tentar entender se foi mesmo um acordão ou não. Muito bem. Cadê? Colando o Igor Gadelha aí na tela pra gente. Olha, hoje me exploraram aqui, hein? Falei de tudo hoje. Exploramos o Gadelha. Tá aí, ó. Tá aí, gente, tá? Informações atualizadas, segundo o colunista, né, do Metrópolis, Igor Gadelha. Pode estar acontecendo uma espécie de acordão, um acordo, gente, tá? Pode estar acontecendo para ser decretada a soltura de Jair Messias Bolsonaro, prisão domiciliar para Jair Messias Bolsonaro,
após a piora no seu quadro de saúde. Essa notícia foi confirmada, inclusive no vídeo anterior eu trouxe todos os detalhes das últimas atualizações do quadro de saúde de Jair Messias Bolsonaro. Daqui a pouco tem mais informação aqui também nesse boletim sobre novas atualizações do quadro de saúde do Bolsonaro. Então, segundo Igor Gadelha, pode estar acontecendo dentro do STF, entre os ministros, né, e aliados do Bolsonaro, um acordo para, gente, tá, que o Bolsonaro seja levado à prisão domiciliar. Isso, gente, tá? Esse acordo seria basicamente o quê? A gente solta Bolsonaro, mas a gente negocia a questão da CPMI do Banco Master, o escândalo do caso Master, gente, tá? Eu confesso aqui pra vocês, gente, tá? Eu tô vendo aqui alguns comemorando e tal, mas eu acho que muita gente gostaria que acontecesse essa CPMI do escândalo do caso Master, né? Coloca aqui embaixo a opinião. Gente, aqui eu queria que vocês fizessem uma análise crítica e gostaria que vocês colocassem a opinião sincera de vocês. O que é que vocês acham desse acordo que pode estar acontecendo? Para soltar o Bolsonaro, né? Ministros do STF exigem que não aconteça CPMI do Banco Master. Nesse caso aqui, qual é a opinião de vocês, gente? Tá? Eu vou fazer questão de colocar, de ver aqui embaixo o seu comentário, a sua análise crítica. O que é que vocês acham desse acordo? Vocês são a favor ou vocês são contra? Porque vocês querem que a CPMI do Banco Master aconteça. Coloca aqui embaixo a opinião sincera de vocês. Ou, em primeiro lugar, acima de tudo e qualquer coisa, é a saúde do presidente Bolsonaro. Gente, eu quero ver a opinião sincera aí de todos vocês. Vamos lá, gente. Notícia, na verdade, é uma bomba. Bárbara, te atualizei, gente, tá? Traz uma mega bomba sobre o verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro e o que pode acontecer com ele a qualquer momento. Assistam com muita atenção, porque esse vídeo aqui é um dos mais graves e importantes que você vai assistir nesse dia de hoje. Tá aqui. Beleza, eu vim aqui falar uma coisa com vocês para garantir que todo mundo tá entendendo o que tá rolando. O presidente Bolsonaro sequer deveria estar preso. Ele foi preso por uma suposta tentativa de golpe, onde nem no país ele estava, onde tinha vendedor de algodão doce e as armas encontradas eram bolinhas de gude. Bolsonaro era o cara que incomodava demais o sistema, porque ele não tinha os conchavos que o atual governo tem. É só olhar o noticiário. E uma pessoa que não participa dos esquemas atrapalha os esquemas. Então ele tinha que sair. Bolsonaro deu voz para uma galera que começou a questionar a palavra de um político. Ele deu voz para uma maioria silenciosa que durante muitos anos foi obrigada a assistir tudo acontecer e estava calada, porque não tinha quem o representasse. Mas Bolsonaro representou. Arrastou multidões atrás dele. E para impedir que Bolsonaro fosse reeleito, somente um outro líder de massas para que pudesse combatê-lo. E foi por isso, na minha opinião, e de várias outras pessoas, que a Suprema Corte soltou o Lula para que ele pudesse tentar tirar o Bolsonaro da cadeira da presidência. E não apenas tiraram o Lula da cadeia, como promoveram a sua eleição. Todo mundo viu isso. Bolsonaro foi o cara mais perseguido da República. Nunca na história nenhum outro presidente passou pelo escrutínio que esse homem passou. Mas Bolsonaro, como líder da oposição, também era um problema muito grande, porque, de novo, gente, ele arrastava multidões. Lula não. Então Bolsonaro foi simplesmente retirado de cena, como foi jogado numa cela. O delegado que conduziu a investigação contra o presidente Bolsonaro no maior fishing expedition já promovido no Brasil, sob os olhos de todos nós, hoje trabalha no gabinete do juiz que julgou o caso. Uma suspeição muito clara. Bolsonaro estava doente, mas não porque ele tem uma saúde frágil, mas porque em 2018 um militante de esquerda tentou matá-lo. Esse sim, um grande atentado contra a democracia. Ao lado de Bolsonaro pesavam diversos pareceres médicos que diziam que as unidades prisionais não tinham capacidade de manter a integridade física, a saúde do presidente Bolsonaro, e que ele deveria ir para casa.
Mas Bolsonaro em casa, só depois das eleições. Vai que ele consegue interferir e eleger uma maioria no Senado, né? Ignorando os médicos, Alexandre de Moraes o manteve preso. Então, durante essa noite, Bolsonaro teve inúmeros episódios de vômitos, sua saturação caiu e ele broncoaspirou. O resultado foi uma pneumonia e, nesse momento, seu estado é grave. Ele está na UTI do STAR. Alexandre de Moraes ignorou pareceres médicos para manter Bolsonaro numa espécie de cativeiro. Exatamente como aconteceu com Clezão. Nós lembramos de tudo e não vamos esquecer nada. Beleza, eu vim aqui falar... Com certeza nós vamos lembrar de absolutamente tudo, gente, o que estão fazendo com o Bolsonaro. Vai custar muito caro, gente, vai custar, assim, com juros e correções. Você se lembra daquela frase do Bolsonaro? Me deem 50% do Congresso Nacional, que eu mudo o destino do Brasil. Talvez seja esse o motivo pelo qual ele está preso hoje, né? Ou seja, o sistema não deve ter gostado dessa fala, dentre outras, né, do Bolsonaro, gente. É simplesmente cruel, perverso, covarde e principalmente sorrateiro tudo que estão fazendo contra o Bolsonaro, gente. Porque assim, Bolsonaro matou alguém? Não. Bolsonaro roubou? É um corrupto? Fazia parte de uma quadrilha, de uma milícia? Não. Foi preso por quê? Por um golpe. Golpe que nunca aconteceu. Golpe que nunca aconteceu. Ele está preso injustamente, sofrendo, gente, sendo, como disse, né, a Bia Kicis no vídeo anterior que eu coloquei para você, ele está sendo torturado. Tá morrendo à míngua no hospital, gente. Então, assim, eu acho que Deus deve ter um propósito muito grande para o Messias Bolsonaro, porque qualquer outro não estaria aguentando tudo isso que ele está aguentando, gente. Podem ter certeza que Deus deve ter um propósito muito grande para o Bolsonaro. E tomara que esse propósito inclua o Brasil, né? É muito grave. Inclusive, gente, tá? Eu tive acesso aqui a um vídeo que eu fiquei consternada quando eu assisti. Eu tive que olhar em outros... Eu tenho uma equipe aqui, gente, tá? Especializada em inteligência artificial. Eu tive que fazer isso. Porque hoje o que mais tem é fake news, vídeos de inteligência artificial. A gente às vezes fica confuso, não sabe se é verdade, se é fake, se é, né, inteligência artificial. Então eu tive que mandar minha equipe verificar esse vídeo para ver se realmente era verdade. Porque eu não quis acreditar que isso aqui era verdade. É esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Jornalistas, gente, tá? Se vangloriando, comemorando Bolsonaro no hospital. Eu quase vomitei de raiva quando eu assisti esse vídeo. Assistam, gente. Se vocês tiverem estômago, assistam, porque, meu Deus do céu, é incrível o nível de crueldade, maldade, perversidade. Você pode odiar o Bolsonaro? Pode. Mas desejar o mal para essa pessoa, se vangloriar, festejar, comemorar do cara tá sofrendo o que ele tá sofrendo ali naquela UTI, é um requinte de crueldade sem precedentes. Assistam com seus próprios olhos. Não é inteligência artificial, gente, tá? A minha equipe aqui já verificou e isso realmente aconteceu. Vejam só. Bolsonaro na UTI, quase morrendo no hospital. E qual é o comportamento da imprensa? Gente, o sexto dos jornalistas. Olha, felicidade! Felicidade! Todo mundo aqui na frente do DF está, o hospital que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido hoje pela manhã depois de passar mal durante a madrugada com febre, crises de vômitos e também calafrios. E eu fico aqui me perguntando, se fosse o Lula, o atual presidente, no hospital, será que o comportamento da imprensa, desses que se dizem jornalistas, seria o mesmo? Provavelmente não. E o mais triste aqui, eu repito, é a lavagem cerebral que foi feita nessas pessoas e saber que muitas pessoas se informam, tiram conclusões através delas. Essas pessoas aí levam informações e formam opiniões de várias pessoas. Por isso a importância das redes sociais e da internet. Na verdade, nós só conseguimos
mudar ou fazer algumas mudanças nesse país graças às redes sociais e à internet. Porque se dependesse dessa turma militante aí, o Brasil estava pior do que já está. Bolsonaro não... Gente, é o requinte de crueldade. Jornalistas comemorando, saltitando, né, gente? Tá? Faltou segurar uma garrafinha de champanhe ali, soltar fogos. Bolsonaro quase morrendo no hospital. E os jornalistas militantes de esquerda, essa corja cruel e covarde, comemorando, gente, felizes comemorando. É triste, gente, tá? É muito triste.